E olha, vamos agora direto para falar de um assunto que ainda vem dominando o noticiário das últimas semanas, o golpe no INSS. O governo se mobiliza para definir como será a devolução dos recursos desviados de aposentados, né? A gente tem visto já uma sinalização de que isso pode ocorrer ainda neste mês. O objetivo é começar aos poucos, né? E em consulta direta com as próprias vítimas por meio do aplicativo da Previdência Social. Só que uma dúvida ainda permanece. A maioria dos atingidos pelo golpe trabalha no campo. E não seria difícil imaginar que alguns podem não saber operar o app ou ter, né, o acesso, ou nem ter o acesso à internet. Vamos acompanhar a análise de José Eustáquio, né, pesquisador do IPEA. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Que situação, né? Realmente é um caso bem complicado, a gente só fica sabendo de um rombo maior, mas o INSS falou que parou em 6 bilhões, mas agora tem que devolver para os aposentados. Seja bem-vindo. É um prazer, viu, Fábio, discutindo esse tema que trouxe a atenção nas últimas semanas para a questão previdenciária no Brasil. Mas eu vou trazer os grandes números da política da Previdência no nosso país. E é claro, o governo disse que está algo em torno de 6 bilhões, mas nós já vimos que existem também expectativas para que este rombo seja de algo em torno de 90 bilhões. E aí nós vamos ter uma dimensão do que isso representa na nossa política previdenciária. Para se ter uma ideia, né, o que é a Previdência Social? É uma política de Estado de Seguridade Social. E ela visa atender, de um lado, não só a previdência, né, das pessoas, mas também políticas assistencialistas, seja no lado social ou mesmo em questões da área de saúde. Quais são os contribuintes desta política? São empregadores, empregados, assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. O que acontece? Nós podemos ter diferentes sistemas de fazer o desenvolvimento dessa política. No caso do INSS, o sistema é por repartição. O que isso significa? É que o trabalhador ativo ele vai pagar pelo benefício do aposentado. Ou seja, você arrecada das pessoas que estão trabalhando hoje para pagar o benefício daquelas pessoas que já estão aposentadas. Existem diferentes regimes, pode ser também o de capitalização. O que seria? Você cria um fundo de investimento, você vai colocar esse fundo atrelado a rendimentos fixos ou mesmo rendimentos variáveis, e ao longo de um determinado período, você pode captar não só o montante que você poupou, mas também aquilo que foi investido ao longo desse tempo. Esse seria o de capitalização. No caso do INSS, é por repartição. E aí vamos entender. Vamos dizer, né, em 2024, o que totalizava os gastos com previdência social no Brasil era algo em torno de 950 bilhões de reais. Né? Existe uma estimativa que para em 2025 este gasto alcance praticamente 1 trilhão de reais. O que isso representa em torno do Produto Interno Bruto brasileiro? Algo aí de 8,5%. Mas vamos ver o seguinte, o governo ele tem no seu orçamento aqueles gastos que são obrigatórios, de um lado, ou seja, que são determinados pela nossa Constituição ou pelas leis, e temos também os gastos ou despesas discricionárias, que é justamente os gastos em que o governo direciona para fazer políticas públicas ou mesmo investimentos em determinadas áreas. Esses são recursos mais flexíveis, porque não estão determinados por lei. O que acontece? Hoje, no orçamento brasileiro, 92% dos recursos são com despesas obrigatórias. E o que acontece? Destas despesas obrigatórias, 50% está relacionado com previdência social.
Se nós somarmos a estes gastos obrigatórios o funcionalismo público, que representa 19,3%, praticamente 70% dos gastos obrigatórios são determinados com previdência e funcionalismo público. Para se ter uma ideia, o programa Bolsa Família representa 8,3% desses gastos. O benefício de prestação continuada, algo em torno de 5,4%. Né? Ou seja, a gente percebe que o governo está engessado com os seus gastos públicos. Do outro lado, dos gastos discricionários, que é algo em torno de 230 bilhões de dólares, bilhões de reais, 39 bilhões são com emendas parlamentares. Ou seja, praticamente, naquele recurso mais flexível que o governo tem, de cada R$ 6 que ele pode investir, apenas R$ 1 está direcionado a emendas parlamentares. Ou seja, também nos gastos discricionários há uma rigidez em relação ao que o governo pode fazer. O fato é que o governo vem gastando muito ao longo do tempo e estes gastos podem comprometer o andamento e o crescimento econômico. Pois é, inclusive ele está se questionando se pudesse usar um orçamento extra, né, para fazer a quitação desses aposentados que foram vítimas do golpe. Então, quer dizer, parece que ainda está tudo sem muito cálculo, né, por parte do governo. Isso vai só atrasando mais esse reembolso, né? É verdade. Agora é o seguinte, né, Fábio? A gente está falando em reembolso porque, na verdade, foi um rombo, né? Ou seja, já eram recursos que o cidadão, o contribuinte, já tinha destinado e não tem o porquê da sociedade arcar com esse prejuízo. Tinha que prender as pessoas e recuperar esse dinheiro. Agora vamos ver os números da Previdência total, né? E o que ela representa na Previdência Urbana de um lado e na Previdência Rural do outro lado. Para se ter ideia, em 2024, o gasto com os benefícios no segmento urbano ficou algo em torno de 741 bilhões de reais. Estamos falando em valores corrigidos. Enquanto que no segmento rural, esses gastos ficou em torno de 200 bilhões de reais, que somados dão aí um montante de 950 bilhões. O que acontece? De um lado você tem a arrecadação líquida e de outro você tem os benefícios que são concedidos. E o somatório dessas duas rúbricas vai te dar um superávit ou um déficit da Previdência, seja no meio rural, seja no meio urbano. Em 2010, você tinha 43 bilhões de superávit na Previdência Urbana. Enquanto que, neste mesmo ano, na Previdência Rural, a gente tinha um déficit de 110 bilhões de reais. E havia essa desproporcionalidade. O que aconteceu? O déficit previdenciário cresceu ao longo dos últimos 15 anos 3 vezes, enquanto que o déficit previdenciário no meio rural cresceu em torno de 1,7 vezes. O que acontece hoje é que não só no meio rural nós temos um déficit previdenciário, como também no meio urbano, que hoje esse déficit está algo em torno de 110 bilhões de reais. Em 2020, o déficit urbano ficou em torno de 181 bilhões de reais. E o déficit rural hoje, que era 104 bilhões de reais em 2009, hoje ele é 187 bilhões de reais em 2024. Ou seja, nós estamos falando de algo em torno de 300 bilhões de reais de déficit na Previdência. É claro, 187 bilhões está relacionado com o segmento rural e 110 bilhões no segmento urbano. O que acontece? No meio rural, o trabalhador, ele para
receber a aposentadoria, ele pode, de um lado, ter contribuído de forma regular ao INSS, ou ele é um segurado especial, que desvincula a questão, né, da contribuição compulsória com a sua aposentadoria. O que eu quero dizer? É muito difícil de um trabalhador rural ter toda a sua documentação de trabalho ao longo dos anos. E aí o governo criou isso. Há um estudo nosso no IPEA que mostra que o crescimento da Seguridade Especial no meio rural cresceu muito de 2005 para cá, como uma forma de política assistencialista e não contributiva no caso da Previdência Social. O que aconteceu? O déficit orçamentário na Previdência Rural cresceu muito e hoje encontra em torno desses 187 bilhões de reais. O trabalhador rural, ele é obrigado a comprovar pelo menos o exercício da sua atividade em 15 anos. E, além disso, as idades de aposentadoria são menores, seja para mulheres 55 anos, seja para homens 60 anos. Ou seja, a Previdência Rural, pelo fato da grande maior parte ser judicializada, né, ela criou mecanismos mais subjetivos para a sua concessão. E por este motivo nós tivemos esse crescimento. Eu observei, né, em alguns dos jornais de grande circulação do nosso país, que além disso, existem 70% dos nossos municípios em que você tem mais beneficiários do que habitantes. Ou seja, tem algo errado dentro da política que leva a crer também essas questões que você mencionou em relação aos desvios. Eu acho o seguinte, o governo ele está com a corda no pescoço e cada vez mais a Previdência é um gasto central dentro do orçamento público. E se o governo não tem capacidade de promover investimento e novas políticas públicas, dificilmente ele vai poder fazer o crescimento econômico do nosso país. José Eustáquio, só para atualizar aqui, parece que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se manifestou no domingo dizendo que justamente devido às vítimas que porventura tenham dificuldades de acessar o aplicativo, até mesmo a internet, parece que estuda-se aí um jeito, uma maneira da Caixa receber essas pessoas presencialmente nas agências de todo o país. Ainda é um estudo, só para atualizar essa questão. E também soube que a Associação dos Tribunais de Contas dos Estados já entrou com um pedido alertando ali para que tente fazer uma auditoria, que pode ter também desvios em locais, né, em cada estado. Quer dizer, aumentando ainda mais um rombo, né, vamos dizer assim, no futuro. Agora, só para ouvir também a sua opinião, Eustáquio, e aí a gente está um país ficando velho, poucos indo para o mercado de trabalho, situação perigosa para lá para frente, né? Bem observado, eu até esqueci de falar, viu, Fábio? Nós estamos com a inversão do bônus demográfico. O que isso quer dizer? Se a gente está num sistema de repartição, isso quer dizer que o trabalhador ativo é que paga o benefício do trabalhador que está aposentado. Ou seja, se eu tenho menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, a gente tem um grande problema aí no médio e no longo prazo. E é isso que acontece. Eu vou te dar um exemplo. Existe um índice no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o índice de envelhecimento da população. E no último censo demográfico, esse índice ele diz o seguinte, é um quociente da população de 65 anos mais dividido pela população de menor de 14 anos. E em 2022 esse índice estava em 55. Perdão, ou seja, 55 pessoas para cada 100 pessoas mais jovens, né? E este mesmo indicador em 2010 era de 30, ou seja, ele era menor. O que a gente observa é que a população está envelhecendo cada vez mais e o bônus demográfico que a gente tinha se inverteu. Ou seja,
a lógica do nosso sistema de repartição é cada vez mais comprometida nesse sentido. E se 92% das despesas obrigatórias, né, são 92% do nosso orçamento, cada vez menos o governo tem capacidade de gerenciar os seus recursos para promover políticas públicas. Eustáquio, é sempre um prazer acompanhar a sua análise, seu ponto de vista. Eu agradeço muito e já desejando que a gente se encontre na próxima semana. Tudo de bom. Um abraço, viu, Fábio? E eu estarei nos Estados Unidos na próxima semana. Quem sabe eu não traga informações de como está a economia americana. Vai ser muito interessante ver isso. Bacana, isso mesmo. A gente aguarda então. Tudo de bom, uma boa tarde. Olha só.